seja bem-vinda. Nós somos Saraivada de História e a aula de hoje é sobre as grandes navegações. A expansão marítima europeia se dá pela carência de determinados recursos naturais, o excesso do contingente populacional, o desejo de chegar às Índias e conseguir as chamadas especiarias, noz moscada, cravo, canela, pimenta, que eram temperos e também uma forma de conservar os alimentos. Então, os europeus, liderados por portugueses e posteriormente espanhóis, começam esse processo de expansão marítima. É interessante observar também que o processo de desenvolvimento tecnológico, científico, do movimento que começa a ser conhecido como Renascimento, vai contribuir. A visão científica, a visão antropocêntrica do Renascimento, a quebra de determinados paradigmas contribuem para que o homem se aventure no mar, chamado Mar Tenebroso, e inicia um processo de colonização a partir do Oceano Atlântico, a chamada globalização. E aí, galera, quando se fala de globalização, se tem uma ideia errada de que ela teve início nas décadas finais do século XX para os dias atuais. Isso aí é neoliberalismo, tá? É o neoliberalismo de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. A globalização ela teve realmente início lá no século XVI, né? Com o mercantilismo de Portugal, Espanha, França, Holanda, né? Que exploravam as suas colônias, principalmente através do pacto colonial. Pacto este que impedia essas colônias de comercializar mundialmente, elas tinham que dar exclusividade para as metrópoles. Além do que, recebiam manufaturados dessas mesmas metrópoles. Ora, o fim da escravidão, o que foi aquilo? Aumento do mercado consumidor. Então a globalização, ela começa lá atrás, século XVI. Portugal, Espanha, França e Holanda. Valeu! E os portugueses, na dianteira, vão contornando o périplo africano. Tomada de Ceuta em 1415, o contorno do chamado Cabo das Tormentas, que depois vira Cabo da Boa Esperança, até chegar a Calicut, nas Índias, em 1498. Porém, nesse meio do caminho, os espanhóis começam também as suas navegações, e aí vai ser assinado o Tratado de Tordesilhas, antes do descobrimento do Brasil, que prova que já se sabia que essa área existia e era habitada. Tanto assim que os portugueses recusam a bula Intercetera, que distava apenas 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, e aceitam o Tratado de Tordesilhas com uma distância maior, 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Então, os portugueses começam um processo de navegação e vêm ao Brasil, em busca de riquezas. Quando chegou ao Brasil, não encontraram ouro no litoral, nem prata, mas encontraram muita diversidade no Brasil, a Mata Atlântica. Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, em 1500, a Mata Atlântica cobria 15% do território brasileiro, área equivalente a 1.306.000 km², mais ou menos. Distribuído ao longo da costa atlântica, esse bioma é composto por um conjunto de ecossistemas que incluem as faixas litorâneas do Atlântico, com seus manguezais e restingas, florestas de baixada e de encosta da Serra do Mar, florestas interioranas, as matas de araucárias e os campos de altitude. Sua região de ocorrência original abrangia integralmente ou parcialmente mais de 3.000 municípios em atuais 17 estados brasileiros. Atualmente, a Mata Atlântica está reduzida a 7,84% de sua área, com cerca de 102.000 km². É o segundo ecossistema mais ameaçado de extinção do mundo. Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica ainda abriga mais de 20.000 espécies de plantas, das quais 8.000 são endêmicas, ou seja, espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. É a floresta mais rica do mundo em diversidade de árvores. No sul da Bahia, foram identificadas 454 espécies distintas em um só hectare. É também da Mata Atlântica a árvore que deu origem ao nome do nosso país, né? O pau-brasil, explorado ao extremo para uso como corante e construção de navios,
o pau-brasil praticamente desapareceu das matas nativas. Estima-se que cerca de 70 milhões de exemplares tenham sido enviados para a Europa. A Mata Atlântica ainda é rica em muitas outras espécies de árvores nobres de porte imponente e ímpar. Beleza? E os europeus começam um processo de extração do pau-brasil, aquilo que é chamado de escambo. Os espanhóis, como a gente sabe, começaram o seu processo de navegações posteriormente. Mesmo o ano da unificação é o ano da expansão marítima espanhola. Mas eles chegam à América primeiro. Por isso a divisão a partir do Tratado de Tordesilhas. Só que os outros países começam a também criar condições e começam um processo de expansão territorial. Tem uma frase interessante que o rei Francisco I da França teria dito sobre o Tratado de Tordesilhas: desconheço a cláusula do testamento de Adão que tenha dividido o novo mundo entre portugueses e espanhóis. Então, franceses, holandeses, ingleses, outros países europeus começam a ocupar a região da América, sem se preocupar, obviamente, com o bem-estar dos nativos, dos ameríndios. A expansão econômica vai fazer com que Portugal e Espanha enriqueçam, se tornem grandes potências, mas, com o passar do tempo, isso vai começar a sofrer uma mudança. Inglaterra e outros países começam a ganhar dianteira. Isso porque existe uma relação entre a metrópole e as colônias, que é a relação do pacto colonial. A colônia fornece matéria-prima, fornece mão de obra, a metrópole fornece o produto manufaturado, que é mais caro. Se você vende laranja e compra o suco de laranja, você está perdendo dinheiro. E é exatamente isso que as colônias eram obrigadas a fazer. Só que com o passar do tempo, a França se industrializou, a Inglaterra se industrializou, Portugal e Espanha não. E aí acabaram perdendo espaço. E assim caminha a história. Por hoje é só. Nós somos Saraivada de História. E até a próxima.